Hoje é dia de falar de Saveiro aqui na garagem, a bordo da versão Summer. A gente já falou de Sunset aqui, que é um carro que eu contei na minha juventude e tal, era um carro de sonho na época, uma versão bem bacana. A Summer, de certa forma, substituiu a Sunset e tem uma história bem legal e é bastante rara, porque ela durou apenas 2 anos, 9,6 e 9,7. A gente vai falar das particularidades a partir de agora. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Saveiro aqui na garagem. Eu gosto muito de Saveiro. Aliás, é difícil encontrar um carro que eu não goste, né? Mas tem também, já falei isso em outras matérias. Talvez não revele, mas tem. Enfim, Saveiro tem uma história muito legal aqui no Brasil, porque justamente ela surgiu nessa família Gol. A gente falou de Gol recentemente, aquele GL87, foi uma transição, né, frente nova, painel antigo. E a Saveiro, o Gol foi lançado em 80 e 2 anos mais tarde chegou a Saveiro em 82, junto com a família toda, Paraty, a Saveiro e também o Voyage, que é um carro que também tem um apreço especial, né? O pai teve um, já contei essa história. A Saveiro é bacana porque inicialmente ela teve um motor boxer a ar, vocês lembram, né? Saveiro com motor boxer com turbo, que a gente fez uma matéria há alguns anos, muito legal, e um carro realmente uma versão que evoluiu depois para o motor a água tradicional e fez aquele sucesso que a gente conhece no mercado. A gente sabe que esse mercado de picapes pequenas, ele foi evoluindo. Em breve eu vou trazer uma Saveiro atual para cá, o que a Volkswagen vende atualmente, mas a Saveiro em termos de mercado ela ficou até um pouquinho estagnada em termos de opções. Mas eu vou trazer aqui para a gente falar um pouquinho sobre a Saveiro atual, afinal um carro aí com mais de 40 anos de idade, 40 anos de história, isso é muito importante. Muito bem, recentemente a gente falou da Sunset, que é uma Saveiro muito representativa da minha juventude, eu estava no colegial e tal, tinha o comando G, era um Gol GTS versão picape. E na verdade, quando a Sunset saiu do segmento, saiu de cena, entrou a Summer. A Summer é uma versão, apesar de não ter esse comando mais bravo e tal, mas também é um carro que estilisticamente muito bem acertado. Uma coisa bem bacana dessa versão Summer é que ela foi produzida com essa carroceria durante 2 anos apenas, né? 96 e 97. Então a Sunset até 95, depois 96, 97 entrou essa aqui. O que é bacana da Summer? É justamente que essa aqui, como vocês vão ver, esse carro está novíssimo, 60 mil quilômetros, segundo dono. Eu vou falar dirigindo umas características dele. Mas o que é legal é que esse aqui é carburado, 1.8 carburado. E o 97 já recebeu injeção, ou seja, uma transição muito interessante. Aliás, aproveitando para falar, se você tiver uma Saveiro TSI, que veio na sequência, já bolinha e tudo mais, houve aquela mudança, né, de estética mais profunda, manda uma mensagem aí que eu estou procurando uma TSI, que também é um carro bem bacana. Mas, começando aqui com os diferenciais estéticos da Summer, realmente, dentre a gama de opções, a Summer se destacava muito justamente por conta desses diferenciais. Então, você olha ela, você reconhece a distância. Eu reconheci a distância como uma versão mais jovem, mais despojada, no sentido de alegre, divertida, né? E também com uma ideia esportiva, mesmo sem ter um motor mais bravo, né? Mas 1.8 numa Saveiro, dá para imaginar que tem um acerto legal. Então, inicialmente, a gente tem essa frente quadrada, a famosa chinesinha, né, que o pessoal chama, essa mudança que ocorreu aqui em 91. E um detalhe interessante, faróis auxiliares com uma coisa bacana, os para-choques envolventes. Esse para-choque, o que eu acho legal dele, é que ele traz, como eu citei, os faróis auxiliares, mas a pintura do para-choque, da parte de baixo do para-choque. Isso é um detalhe muito legal, que eu sempre achei que foi de bom gosto da Volkswagen. A gente olhar o para-choque traseiro também, ele até tem um outro desenho, ele é bem envolvente mesmo, e também pintado na parte de baixo, o que fica interessantíssimo visualmente falando. Seguindo por aqui, borrachão na lateral, que sempre foi algo que na época diferenciava versões, pega uma CL e não tem nada, e as outras versões já trazem isso como um diferencial interessante e estético também. Rodas de 14 polegadas, cara, com essas rodas também combinam bem, sempre que o Santana usou essas rodas, é um jogo de roda bem próprio da época, mas que casou bem também com outros modelos, é legal esse tipo de coisa, né? E seguindo aqui atrás, diferenciais aí mais claros ainda que identificam a versão. Esse Summer na lateral, vocês lembram da Sunset que tinha aquele desenho, e também esse detalhe aqui desse Santo Antônio, é uma espécie de Santo Antônio, mas ele passa por toda a parte de cima da carroceria, ou seja, ficou interessante, né? O estilo em si tem uma função também, mas a gente sabe que a Summer nessa época pegava mais um público que comprava picapes, como eu já comentei aqui na matéria, né? Picapes mais para diversão do que para trabalho. Você leva uma bicicleta, alguma coisa assim, era uma ideia meio geral. Por fim, aqui na parte traseira,
o detalhe também do logo, esse logo ele tem um alto relevo, é bem interessante esse logo da traseira da Summer, quando tiver a oportunidade de ver uma de perto, observa isso. E como esse carro está muito novo, dá uma olhada nessa parte traseira, que é a caçamba, com as ripas de madeira, enfim, tudo muito novo, tudo muito bem conservado. Lógico, falando da parte interna agora, a gente vai ver algumas coisas interessantes. Bom, primeiro falando de padronagem de banco, a Summer, ao contrário da Sunset, não traz o recaro, mas, por outro lado, a Volkswagen acertou em cheio em outra questão. Olha isso. Painel satélite, meus amigos. A grande falha da Sunset é essa, não tem painel satélite. Você vê essa aqui, olha a diferença que dá. Volante de 4 raios, olha só, aquele painel clássico da Volkswagen que a gente gosta também, com as luzes espia, né? Tem as luzes espia, o velocímetro é 200, conta-giros, e o painel satélite, que é uma coisa que havia surgido alguns anos antes. Cara, isso aqui ergonomicamente é muito legal, né? Eu falei até, fazer até uma observação, eu falei do Gol 87, que eu gosto daquele painelzinho do 86, gosto, porque o painel simples desse aqui não é tão bacana. Agora o satélite, sem dúvida, que já foi um baita avanço em relação à ergonomia que a gente tinha nos Gols, na família a Gol convencional, né? Então é interessante, cara, isso aqui realmente é um grande diferencial, né? Muito legal mesmo. Olha o detalhe aqui, ó. A gente tem aqui também, ó, o detalhe do toca-fitas. Esse painel clássico, né, de Gol GTS, de Gol da época. E olha só que bonito esse pomo do câmbio, né, com as costuras aqui. É um pomo bonito, né, de couro aqui. Muito legal, realmente. E tradicionalmente é Saveiro, como tem a janelinha aqui, ó, e tem o step, né? Tradicionalmente tem o step. Quebra-vento também. Quebra-vento também é algo clássico. Enfim, coisas que a gente gosta de ver, mas o painel satélite nota 10, um grande diferencial da Summer. Uma coisa bacana que eu gosto muito de mostrar sempre também é cofre de motor, é sempre uma preocupação dos proprietários. Esse carro tem uma história legal por conta disso, eu vou falar guiando daqui a pouquinho, mas olha o estado geral de tudo. Mangueira, olha o detalhe aqui do freio, dos recipientes, né, do arrefecimento e tal, enfim, tudo muito conservado, tudo muito novo. Esse aqui é o AP800, né? Nessa época não tinha o comando mais bravo e tal nessa versão como na Sunset e no Gol GTS, mas por outro lado é um carro muito bem acertado em termos de desempenho, né? Claro, é um carro leve com motor 1.8. Mas uma coisa interessante é isso aqui. Como eu falei, foi produzido durante 2 anos, e 96 carburada e a 97 veio a versão com injeção. Summer, cara, uma coisa que é muito legal dessas... Primeira coisa é o som do motor 1.8, né? Essa questão de detalhe como coletor, né? São os detalhes curiosos que a gente ouve e lembra da infância, né? Lembra de umas coisas bem próprias. E no caso aqui da juventude, né? 96 tinha 17 anos, aquela ideia fantástica de já querer... Fala, putz, chega logo 18 para tirar a habilitação, né? É uma coisa interessante nessa época, nessa idade. E daí a gente via as revistas de época, tá? E falava, cara, olha que bacana, olha que legal essa Saveiro, né? E a Summer realmente tem esse quê estilístico diferente, né? Como eu falei, a minha preferida é a Sunset por conta do contexto de época, né? Aquela ideia de né, você ver, pô, uma picape GTS praticamente, né? Mas a Summer que na sequência ela praticamente era igual, né? Com exceção de algumas coisas. Aliás, uma característica interessante, isso é uma coisa curiosa, a gente nota o que falta aqui, por exemplo, na Summer, seria o banco recaro com regulagem de altura, porque daí ficaria perfeito para guiar. Porque mesmo eu tenho 1,70 m, a posição é boa para guiar, mas você fica um pouco alto, um pouco elevado. Eu gostaria de guiar numa posição um pouquinho mais baixa. Então o banco recaro aqui ficaria legal por conta disso, com regulagem de altura. Por outro lado, a Sunset é legal, mas não tem painel satélite, né? Foi uma falha da Volkswagen, né? Sem dúvida. Isso aqui é sensacional. A ergonomia desse painel é muito bacana. E, além disso, né? A ideia em si, eu lembro quando saiu o painel satélite, falava, cara, que legal, um painel diferente, né? Um painel bem moderno, tudo à mão.
essa propaganda evidenciava muito, né? E as revistas vão começar a testar também. Falar, pô, que legal, né? Um painel à mão, uma coisa muito bem acertada. Então a ideia foi basicamente essa. Em termos de desempenho, cara, ou em termos de contexto histórico, a gente via que a Saveiro é uma picape que eu gosto bastante, porque ela tem uma história muito legal, né? Se a gente for ver, foi lançada em 82, cara, são 42 anos de história, e a Volkswagen lançou versões especiais, opções especiais, justamente ao longo da história. Tanto que a versão Summer depois, você tem diferenças, né? Ela volta, tal, ou seja, são umas versões aí que vira e mexe elas estavam tendo destaque novamente, e isso que é bacana. Cara, esse som é demais. Meu, e esse carro chama atenção já, tá nessa fase, pô, uma Saveiro Summer, cara, muito legal. E o conjunto, lógico, de motor, câmbio, cara, isso aqui era uma das melhores referências até hoje, né? Eu vou pegar um Polo Track para comentar isso. É uma referência da Volkswagen, né? Esse conjunto de motor 1.8 num carro leve como esse, cara, é fantástico. E o câmbio também, muito bem acertado, bem escalonado, as relações são legais. É um carro que tem um desempenho... Essa buzina tá fraca. Essa para mostrar aí, eu fazer um alô aí pro pessoal. O que é interessante é isso, né? O conjunto todo, o desempenho dessa picape é muito atual e é muito legal, porque a gente nota que a Sunset tinha o comando mais bravo, aquilo tudo, né? Mas essa aqui com motor 1.8, cara, perfeito. Eu tenho que guiar depois uma injetada para poder ter uma ideia do contexto todo, né? Geral. Mas essa aqui, ó, que legal, um carburador bem reguladinho. E a história dessa picape é interessante, porque ela ficou parada, ele me passou, ficou parada 20 anos, era de um senhor, tanto que o proprietário atual, o segundo dono, era de um senhor. Aquela história clássica, né? Comprou o carro, usou um pouquinho, ó lá, ela no reflexo. Ficou parada depois e, né, mas o carro ficou guardado no lugar fechadinho e tal, isso que é bacana, né? Não estragou. E daí, lógico, ele comprou o carro e fez o que precisava fazer e tal, naquela coisa toda. Mas o interessante é isso, né? Você pegar o contexto da época e voltar no tempo, né? Eu acho que o carro antigo ele te transporta pro tempo. E dirigir um carro nesse estado, cara, novinho, você consegue ter uma impressão muito própria de quando o carro era novo, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais quando você pega carros com essa quilometragem. São 68 mil aqui. Essa quilometragem, mais do que isso, né? Esse estado geral de conservação, eu acho que são coisas sensacionais, assim, de conservação e de experiência, né? Experiência de época. Cara, fantástico. Pô, ó a pegada, cara. Vou dar mais uma voltinha, já vou me despedindo. Fantástico. Um abraço aí pra todos, obrigado pela audiência. Até mais. Tchau, tchau. Vai dar mais uma volta, né? Claro.